Tamo Tranquilo, junto, meus Romano? irmãos. Muito bom. Vamos ter uma pequena palavra de oração rapidamente, né? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos aqui, obrigado pela consistência em fazer a tarefa mais difícil que o Senhor nos chama para fazer nessa terra, que é diariamente construirmos de pouco a pouco, de pedra a pedra, uma casa para você. Ó Deus, obrigado porque o Senhor não nos chamou para sermos fiel no muito para depois passarmos para outras estações, mas Senhor primeiro nos chamou para sermos fiel no pouco. E tendo sido fiel no pouco, construímos aquilo com a vida do que de fato o Senhor nos chamou para viver e fazer aqui nessa terra. Então eu oro para que o Senhor ilumine nosso coração com um espírito de revelação e sabedoria para que a gente não se mova mais, não se mova por espírito de medo, mas sim pela esperança que o Senhor nos chamou, na convicção da herança que nós recebemos em você, Jesus, e através do poder que ressuscitou você daquela cruz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu gosto Amém. muito de fazer essa oração. Agora perdi o Steven aqui também. Eu gosto muito de fazer essa oração de Efésios, né? Tem a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus nos ensinou a fazer, né? E eu gosto da oração também que Paulo nos ensinou a fazer em Efésios. Eu creio que é uma oração diária, né? Para vencer o espírito do medo, né? Porque muitas vezes a forma com que nós nos movemos é reativa e não proativa. Nós precisamos nos mover a partir da natureza que foi implantada, foi colocada dentro de nós, não como resultado do meio de onde nós fomos inseridos. Porque muitas vezes é o que Paulo ora, né? Ora para que o nosso coração seja iluminado com revelação e sabedoria, para que a gente se mova a partir da esperança pelo qual Deus nos chamou. Não se mova pelo o medo, não se mova pela dificuldade, não se mova conforme as necessidades. E muitas vezes nós nos movemos mais pelas necessidades que os meios apresentam do que a natureza que Deus plantou dentro de nós, né? Eu gosto de pensar, né, uma coisa sobre essa oração, porque essa oração ela tem tudo a ver com o que vai se desenvolver em Efésios, na carta inteira de Efésios, né? Paulo está construindo um overview, está construindo um big picture, né? Daquilo que de fato poderia dizer, a, a, a pessoa mística que é a igreja. A igreja e místico porque vai sendo revelado de glória em glória. Místico porque vai sendo revelado conforme vai amadurecendo e vai entendendo. Porque muitas vezes, porque nós confundimos aquilo que é natural, aquilo que é como é que eu posso dizer? Aquilo que é concreto com o que é etéreo. Você pode perceber, muitas vezes eu perguntar para você o que é concreto para você, né? Possivelmente nós vamos falar dessa cadeira, dessa mesa, disso que nós tocamos e vemos. Só que aí eu te pergunto, o Espírito de Deus, ele é concreto ou ele é etéreo? É possível que aqui muitas vezes muitas pessoas vão responder que é concreto, mas no meio comum as pessoas vão falar que Deus, que o Espírito de Deus, ele é etéreo. Só que aí me responde, essa cadeira vai durar quantos anos? Essa cadeira vai durar no máximo 1.000 anos, 2.000 anos, sei lá, 5.000 anos, se for muito bem conservado, mas ela vai perecer e vai acabar. E o Espírito de Deus dura quanto tempo? O Espírito de Deus vai durar para sempre. Na verdade, ele não teve nem início, nem vai ter fim. Ele vai durar para sempre. Nós transformamos aquilo que é concreto, nós chamamos o que é concreto, aquilo que é perecível, e chamamos de etéreo aquilo que vai durar para sempre. No momento que as coisas ficarem apertadas, ficarem difíceis, ficarem ruins de avançar, você vai se agarrar no quê? Você vai agarrar naquilo que é concreto para você. Logo, se você entender o que concreto é aquilo que vai durar para sempre, é onde você vai se agarrar de fato. Mas se você entender o que concreto é aquilo que você toca, vê, sente e, 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 e percebe, você vai se agarrar nas coisas concretas, naquilo que vai agarrar nas cadeiras, vai agarrar nos bens, vai agarrar naquilo que é um ambiente externo. Normalmente, o espírito vai nos mover para isso, né? Que espírito? Ou o espírito do medo,
ou o speed de Deus. O speed de covardia vai nos levar a achar que concreto é aquilo que está fora. O speed de Deus vai nos levar a achar que concreto é aquilo que está dentro. E é muito louco pensar nisso. Eu estou falando isso porque é como Paulo começa a carta dele, orando para que nosso coração seja iluminado com revelação e sabedoria para que a gente viva de modo digno, para que a gente viva segundo a esperança que Deus nos chamou, na herança que recebemos em Jesus e através do poder que Deus ressuscitou daquela cruz. E aí em Efésios ele vai seguir, em Efésios 4, Paulo vai orar e vai falar: eu suplico que vivam de modo digno do chamado que receberam. Por quê? Porque Paulo entendeu algo que, de repente, eu e você, muitas vezes, ou esse mundo, muitas vezes ainda não entendeu. A direção de Paulo, quando ele fala em Efésios 4:1, é para a igreja. Ele não está falando para descrente. Ele não está falando para pessoas que nunca ouviram do evangelho. Ele está falando para pessoas que não creram em Jesus. Ele está falando justamente para quem creu em Jesus. Faz sentido para vocês até aqui o que a gente está falando? Glória a Deus. Só me dá um feedback aqui. Eu tenho até que momento? Eu não vi o horário que eu comecei. Quanto tempo você precisa? Não, me diz aí o tempo que eu tenho para fechar. Eu fecho o tempo que para você é bom. Pode ser mais é, até 6h45, pode ser? Claro, sem dúvida. Sem Ok. problema nenhum. Então, 13 minutos, então, Tiagão. Não, tá ótimo. São 3 minutos. É isso aí. Perfeito. Para mim, 13, não, 13 minutos. não 13. para mim tá ótimo. Não tem problema nenhum. Beleza. Glória a Deus. Faz sentido para você isso que eu estou falando? Faz sentido? Glória a Deus. O porquê que eu estou dizendo isso? Né? Porque no final das contas, a vida da igreja tem uma finalidade: conhecer a Deus, a vida nessa terra, a vida da eternidade. E a vida eterna é. Alguém lembra aí o que está escrito em João 17? Conhecer a Deus e a seu Filho, quem ele tem enviado. A vida eterna é conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, o que você faz naturalmente? Você vai revelar ele. E conhecer aqui, ele não está falando de informação, ele está falando de revelação. Logo, a chave para não vivermos mais como resposta do espírito do medo é o quê? Conhecer a Deus e o Filho. Para que nós vivamos segundo o quê? Segundo a vocação, a esperança da vocação que Deus nos chamou. Paulo, em Efésios 4, ele entendeu tudo isso. E é por isso que em Efésios 4:1, Paulo começa dizendo assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Eu quero que você traga, imagine Efésios 4:1 como Paulo dando uma ravruta. Poderia ser ele diante de uma congregação de 10, de 3, uma congregação de 10, de 100, de 1.000. Ele poderia estar diante de qualquer uma dessas três dimensões da congregação. Porque lá em Mateus vai dizer que, em Mateus 18 vai dizer, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ele ali está. Por quê? Porque Deus é revelado onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele. Logo, a potencialidade de Deus ser revelado em 2 ou 3 pessoas é tão grande quanto que em 1.000. Eu confesso para vocês que possivelmente em 2 ou 3 pessoas há mais possibilidade de Deus ser revelado do que em 1.000. E eu não tenho nada contra multidões. A diferença só é que, de repente, em 2 ou 3 pessoas, essa fala de Paulo de Efésios 4:1 pode ser mais efetiva. Imagina, tá aqui na sala só eu, o Stephen, o Steven e o Jorge. Tá lá eu, o Steven, o Jorge e o JC aqui, né? E aí eu chego para eles, eu saquei aqui tive o Espírito me revelou essa verdade de Efésios, e aí eu chego para o Steven e falo assim: Steven, eu suplico que você viva de modo digno do chamado que você recebeu. O que é viver de modo digno do chamado que recebeu? A gente está achando muitas vezes que chamado está conectado ao que eu faço, não é verdade? Normalmente o mundo conectou e o mundo deturpou tão forte que ele conectou chamado com profissão. Profissão, ela precisa servir o nosso chamado. Mas a pergunta, o que é chamado? E Deus nos chama para quê? Deus nos chama, antes de Deus nos enviar para fazer qualquer coisa nesse mundo, Deus nos chama para Ele. Por que Deus precisa chamar? Porque nós nos afastamos.
tendo sido afastados, Deus nos chama para ele, para que, tendo estado com ele, possamos receber, possamos conhecê-lo. A palavra conhecer aqui, ela tá conectada ao ato, como é que eu posso usar essa palavra? Ao ato sexual entre o noivo e a noiva na noite de núpcias. Entre a relação íntima do noivo conhecer a noiva. Deus nos chama para ele antes de nos enviar para fazer qualquer coisa nessa terra, para que nós venhamos conhecê-lo. O que é conhecê-lo? Conhecer é ele depositar em nós aquilo que ele é, para depois nos enviar para uma missão como resposta a um clamor desse mundo. Paulo entende isso, e ele entende que isso que Deus coloca dentro de nós é uma própria porção do próprio Deus, que está escrito em Efésios 4:7. 4:7. A cada um de nós, porém, ele considerou uma dádiva por meio da misericórdia de Cristo. O que está dizendo? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Deus nos chama para ele, estamos face a face com ele, ele coloca em nós uma dádiva. Que dádiva é essa? Que é dada por meio da misericórdia de Cristo. Normalmente nós conectamos isso a uma habilidade que nós vamos ter para fazer coisas aqui nessa terra. Mas esse texto ele está falando, na verdade, de uma natureza a respeito do próprio Deus em nós. Ele coloca um avo dele mesmo em mim, colocou um avo dele mesmo no Steven, colocou um avo dele mesmo no Jorge. E que esse avo é a paz do Cristo no qual eu revelo. Paulo entendeu que nós não somos mais 1, 2, 3, 4, 5, 10, uma multidão de eus. Na verdade, em Cristo nós somos agora um nós, onde Jesus é o cabeça e nós somos o seu corpo. Ele entendeu que Deus, desde o início da criação, está formando uma só pessoa. E que pessoa é essa? Essa pessoa é Jesus como cabeça e nós como seu corpo. E ele entendeu que a parte que eu carrego do Cristo é a parte diferente que o Steven carrega do Cristo, que é uma parte diferente que o Jorge carrega do Cristo, que é uma parte diferente que o JC, que o Valdir, que o Davi, que cada pessoa carrega, cada um carrega um avo daquele que é infinito. E aí, Paulo, tendo entendido isso, ele olha para essa ravruta de 2 ou 3 pessoas e diz assim, ó, eu suplico que vocês vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Você sabe por quê? Porque senão ele estaria sendo sentenciado. Ele sabia que ele seria sentenciado a não conhecer a parte do Cristo que seria revelado, que Deus escolheu revelar a partir de você. Deus tem uma parte dele no qual ele quer ser revelado a partir de você. Aí, normalmente, nós caminhamos no viés, né? Que só vai contar no final da parábola dos 5 talentos. Mas o princípio não é que o Senhor seja alguém que pega o talento que foi enterrado e entrega para outro. O princípio, na verdade, é que Deus escolheu entregar ele mesmo para você, para ser revelado a partir de você. Logo, se você não vive de modo digno do chamado que você recebeu, você está sentenciando a mim, aos outros ao seu redor, a não terem a parte do Cristo revelado que você carrega. E aí, quando você desdobra o texto de Efésios 4, que ele vai seguindo, ele diz assim, né? Logo em seguida, 7, a segunda parte de 7, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Esse texto, ele é um texto que possivelmente os irmãos aqui já devem ter estudado. Está fazendo sentido para os irmãos aqui? Glória a Deus. Não, eu gosto do feedback assim, porque a gente vai construindo juntos isso, né? Então, assim, esse texto ele é um texto que ele foi uma citação do Salmo 68. Alguém já tinha conectado isso? Na verdade, as próprias Bíblias fazem essa conexão, mas você já leu o Salmo 68 nessa perspectiva de Efésios 4? Já leu, Steven? Então, o Salmo 68, ele está aqui, assim, ó, deixa eu ver, onde é que está o Salmo 68 aqui, minha gente? Espera só um pouquinho, não percam de mim. Vou abrir aqui o Salmo 68, que eu me esqueci de abrir. Na verdade, estava aberto aqui, deu um tilt para conectar. O Salmo 68, ele diz assim, ó, Salmo 68, 18. Subiste às alturas, que é a conexão cruzada do que está escrito em Efésios 7b.
Ok? Subiste às alturas, Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Olha o que está dizendo aqui no Salmo 68, juntando com Efésios 4, 7. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. Jesus. Paulo está falando que Jesus concedeu uma dádiva. A cada um de nós, ele deu uma dádiva. Presta atenção. E aí ele vai remeter ao Salmo 68. O Salmo 68 está dizendo: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor habite no meio deles. Essa palavra aqui, recebestes, eu não sei se ela é a melhor tradução para isso, porque se você for lá no original das traduções sobre o que está falando essa palavra no hebraico, a maioria das palavras usadas para traduzir essa palavra está conectada a alguém, não como alguém que recebeu passivamente. Porque quando fala recebeu, está parecendo que ele estava lá parado e aí veio passivamente isso. Na verdade, o receber está conectado a alguém que adquiriu, alguém que foi lá e tomou, alguém que foi lá e pegou para si. Presta atenção, então, pensando nessa perspectiva que o recebeste não é recebeste, foi lá e comprou, foi lá e tomou para si, foi lá e adquiriu. Então, subiste, Deus deu, Jesus subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e tomou homens, até mesmo os rebeldes, os pervertidos, os desviados, para que o Senhor habite no meio deles. Olha o que está escrito no 8 e no 9. No 9. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha que louco isso. Está dizendo que Cristo foi às profundezas, tomou homens para ele, até mesmo os rebeldes, com o fim de habitar no meio do povo. E aí ele está dizendo ali que quando ele subiu, ele entrega homens como dons. E aí olha o que está escrito em Efésios. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses homens que ele foi buscar lá no cativeiro, lá nos lugares mais baixos da existência, que ele tomou para si, ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, com o fim de habitar no meio do seu povo. Onde 2 ou 3 estão, ele ali está. Paulo começa falando esse texto de Efésios 4, fazendo o quê? Eu suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Presta atenção. Por que Paulo suplica? Porque só uma parte do Cristo que ele deu para você vai ser revelada se você acordar e decidir viver conforme ele te chamou. E chamado não está conectado necessariamente ao que você faz. Não, ele não é essencialmente o que você faz. Chamado é quem você é. Quando você conhece quem você é e vive conforme quem você é, o Cristo é revelado a partir de você. E aí, o papel de revelar quem eu sou, existe 3 estações. A primeira estação é quando eu não sei. E aí eu simplesmente sou útil e sigo o meio onde eu estou. A segunda estação é quando eu já sei quem eu sou e agora eu sou uma resposta ao meio que eu estou. A terceira estação é quando eu sou uma inspiração para o meio que eu sou. Fui chamado para ser profeta. O que Deus precisa que eu faça no nosso meio? O que eu vou ter necessidade de fazer? Eu vou naturalmente, um profeta vai fazer o que naturalmente quando ele descobre que é profeta? O que ele vai fazer, você acha, Jorge? O que você acha, Steve? Oi? Quando um profeta está no meio de vocês, o que ele vai fazer? Descobrir que eu sou profeta.
que ele vai fazer? Vai Levar, Tá o quê? levar a mensagem de Deus pro povo. Isso. Ele vai o quê? Profetizar. Vai agir, não é verdade? Só que o texto de Efésios 11 ele está dizendo o contrário disso. Porque no primeira estação do descobrimento de quem nós somos respostas. Mas nós não podemos parar nisso, porque a segunda estação e a estação onde foi a mesma estação que Cristo chegou, nós somos referência. Porque Deus deu uns como apóstolos com a finalidade de preparar o povo santo para a boa obra, que é o texto da parábola. E eu não vou ter tempo para terminar, eu queria que a gente pudesse só meditar na parábola por fim. A parábola dos 5 talentos, ele fala sobre que Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. O primeiro foi lá e multiplicou, o segundo foi lá e multiplicou, e o terceiro fez o quê? Foi lá e guardou dentro de si. O terceiro não perdeu o talento. O terceiro não sabia que não tinha o talento. O terceiro sabia que tinha o talento, mas guardou dentro de si. E nós muitas vezes conectamos essa parábola a pessoa não desperdiçar a ação que ela precisa fazer no meio do povo. Enquanto, na verdade, essa parábola está falando sobre aquele que multiplicou a ação que ele tinha que fazer no meio do povo. Logo, muitas vezes o que nós estamos fazendo, como quando nós somos chamados como profetas, vamos lá e vamos pregar a mensagem no meio do povo. Quando nós somos apóstolos, nós vamos lá e vamos ser enviados. Como somos evangelistas, nós vamos lá e ganhar alma. Quando nós somos pastores, nós vamos lá e vamos pastorear a gente. Beleza, é isso mesmo. Mas é possível que esses que fizeram só isso vão chegar no final de Deus, com Deus, e vão falar: Senhor, eu sei que você é justo, eu sei que você é forte, eu sei que como você é, tudo assim, ó, ipsis literi. E eu vim aqui, eu estou te entregando de volta aquilo que você me entregou. Enquanto, na verdade, o Senhor queria era que você pegasse aquilo que você é e no meio de onde você está e multiplicasse, tornasse o adjetivo da comunidade onde você está aquilo que de fato você é. Logo, se você, o ápice daquilo que você é, se você é profeta, não é você profetizar. É sim profetizar, sem dúvida, porque isso é natural de você. Mas você não pode estar satisfeito nisso, porque isso você, se fizer, faz por medo. Faz e medo porque não conheceu de fato o coração do Senhor. Se você é profeta, os ambientes onde você toca precisam ser proféticos. Se você é evangelista, o ambiente onde você toca precisam ser evangelísticos. Se você é apóstolo, o ambiente onde você toca precisam ser apostólicos. As pessoas precisam ser impelidas a irem mais fundo no fundamento e irem mais longe na missão. Porque senão é possível que a gente esteja enterrando nosso talento. E aí, achando que vai chegar lá no fim e está abalando, porque guardou aquilo com muito zelo, aquilo que Deus entregou. E aí é possível que o Senhor olhe para mim e para você e fale assim: você entendeu nada, irmão. Porque Jesus, ele foi primeiro ele foi lá primeiro e se crucificou, não é? Foi lá primeiro e cumpriu a missão dele. E depois ele disse: se você quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é só sobre essa coisa. Tendo ele feito, vai lá você e faz também. Glória a Deus.